MT2. Oferecimento Sicredi. Receba seus pagamentos via Pix. Governo do Estado anuncia reforço no atendimento aos pacientes com Covid e promete abrir novos leitos de UTI, leitos clínicos, mais testes e liberação de dinheiro para os municípios. Mato Grosso recebe uma nova remessa de vacina. Desde janeiro, foram cerca de 278 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde. O andamento da campanha de vacinação e qual a parcela da população que deve estar imunizada até o fim do ano? A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. O colapso na rede de atendimento de saúde no sudeste de Mato Grosso fez com que hoje ao menos 26 pessoas ficassem na fila por um leito de UTI. E o número de novos casos da doença não para de crescer. A grande preocupação de quem está no combate à doença, trabalhando nos hospitais, é de que parte desse grupo de contaminados possa precisar de um leito de UTI no momento em que o sistema de saúde já está em colapso. Nos 2 principais hospitais de Rondonópolis, continua sendo necessário adaptar leitos que antes eram para pacientes com outras doenças, na tentativa de aumentar a capacidade de atendimento para pacientes com Covid. Na rede privada de saúde, todos os leitos de enfermaria estão lotados. Na UPA de Rondonópolis, nesta quarta-feira, 10 pessoas internadas com Covid aguardavam a transferência para leitos de UTI. No hospital regional, 6 pacientes também estavam nessa mesma espera. Os médicos já estão se desdobrando em plantões, muitos já estão em estafa mental e física, e a gente vai ter esse problema também de recursos humanos. Poderemos buscar em outras cidades, em outros locais do estado, mas a princípio o que a gente tem é os nossos médicos, o nosso quadro, tentando tapar essa falha e essa grande demanda que tem na rede. Também aguardam por transferências para unidades de terapia intensiva pacientes de Jaciara, Campo Verde, Primavera do Leste e Jucimeira. Em Sinop, mais leitos de retaguarda Covid-19 foram abertos na unidade de pronto atendimento, na UPA da cidade. Só que mesmo com a ampliação, todos já estão lotados. Os 10 novos leitos de retaguarda na UPA de Sinop foram abertos na noite desta terça-feira. Com a ampliação, a capacidade de internação subiu para 20 pessoas. Só que em poucas horas, todos eles já estavam lotados. A UPA já está com mais de 20 pessoas aqui dentro, só na ala Covid, inclusive com 4 entubados em estado grave, necessitando de vaga da UTI. Devido à alta demanda de internações, a Secretaria de Saúde planeja ampliar ainda mais os leitos na UPA. Mas, de acordo com o secretário, há dificuldade na contratação de profissionais. Nós já estamos mobilizando a equipe para fazer aquisições de mais algumas camas hospitalares para poder ampliar esse espaço. Estamos com dificuldade, principalmente de equipe. Não estamos conseguindo mais RH disponível, tanto para a equipe de enfermagem como para a equipe médica. Em Tangará da Serra, as autoridades de saúde pedem que as pessoas mantenham todos os cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI chegou a 100%. A Covid-19 já fez 172 vítimas. Uma delas, a professora Renata, que morreu ontem. Renata Barros Abelha Cabeia tinha 45 anos. Depois de ter os primeiros sintomas e testar positivo para a Covid-19, o quadro de saúde dela piorou muito rápido. E as complicações levaram à morte da professora. Desde seu contágio até o quadro que se desenhou em menos de uma semana. Então, todos foram pegos surpresos, todos ficaram bastante chocados. Em Tangará da Serra, o número de mortes por Covid-19 não para de subir.
E o que preocupa as autoridades de saúde são as unidades de terapia intensiva. Na rede pública são 13 leitos e a ocupação já está em 100%. E na rede particular são 20 leitos e também já estão perto do limite. Resultado do aumento no número de pacientes que tiveram complicações e evoluíram para a forma mais grave da doença. E o motivo? A falta de consciência de algumas pessoas. É evitar aglomeração até com a família, para tentar evitar o máximo de mortes. Mas o que a gente precisa é que cada um faça a sua parte, porque senão o que vai ter que ser feito? Vai esperar fazer um lockdown? No fim de semana, o movimento na principal avenida da cidade foi grande. Houve aglomeração. No bar, muita gente reunida, bebendo tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. E na noite de domingo, 2 jovens estavam na avenida perto de um carro com som alto. Desacataram e agrediram os policiais, que faziam uma operação justamente para cumprir o toque de recolher determinado pelo decreto estadual. Eu acho que a população tem que se conscientizar e tomar esse cuidado, que é o mínimo que a gente pode fazer para não transmitir para outras pessoas também e não ficar à mercê desse vírus que está contaminando muita gente. Temos que nos cuidar, temos que nos precaver e temos que ter empatia. A gente só tem noção do que acontece quando bate na porta da gente. A deputada estadual Janaína Riva foi diagnosticada hoje com Covid-19. Com este caso, já são 16 parlamentares contaminados pelo coronavírus desde o começo da pandemia. A parlamentar informou que teve sintomas leves, fez o teste ontem e deu negativo. Hoje, os sintomas persistiram. Janaína Riva fez o teste novamente e deu positivo. Ela está recebendo acompanhamento médico e faz o tratamento em casa. E o promotor do Ministério Público Estadual, Roberto Aparecido Turim, está internado com Covid-19. A assessoria do MP informou que Turim foi internado na sexta-feira num hospital particular em Cuiabá, com 50% dos pulmões comprometidos. Ele já apresentou melhora e deve passar por novos exames nesta quinta-feira. A seguir, com o aumento de novos casos e mortes e o ritmo ainda lento de vacinação, mais do que nunca, é preciso cuidado com as medidas de higiene e distanciamento. Com poucas doses, a vacinação contra a Covid segue lenta aqui no estado. A estimativa é que, se mantiver o ritmo atual, até o fim do ano, menos de 20% da população estarão imunizados, o que reforça ainda mais a necessidade de medidas de biossegurança individuais e coletivas. Em quase 2 meses, 99.457 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 em Mato Grosso. Se continuar nesse ritmo, em 12 meses, serão 596 mil vacinados, menos de 20% da população. Na contramão, em nível muito alto, está a taxa de ocupação de leitos de UTI, que segue em quase 100%. Cuiabá tem 135 leitos de UTI na rede pública municipal. A ideia é ampliar esse número até sexta-feira. O Hospital Suminedito hoje ele passa a ser referência Covid exclusivamente, em que nós estamos colocando 20 leitos de UTI e mais 40 leitos de leitos clínicos. O Complexo Verdão, que é a Policlínica e a UPA, e o Pascoal Ramos, que é a UPA Sul, eles passam a ser referência só de Covid, só que ele pode procurar qualquer outra unidade nossa e de lá, dependendo da gravidade, a pessoa vai ser encaminhada para essas unidades referência. Subir a taxa de pessoas vacinadas é o desafio. Cuiabá começa a aplicar a segunda dose para idosos com 85 anos ou mais amanhã. O agendamento é liberado sempre a 1h da tarde para quem tem previsão de vacinar no dia seguinte. Para quem tem 85 anos ou mais, só que não recebeu a primeira dose, qual que é a orientação? Vai ter que aguardar um pouquinho, porque essas doses que nós temos é para os idosos de 85 mais que fizeram a primeira dose, porque a gente tem que completar o esquema vacinal. Então, assim que chegarem novas doses para a faixa etária de 80 a 84, esse idoso que não conseguiu
ele pode fazer o agendamento e vir fazer junto com o pessoal do 80-84 a primeira dose. Mato Grosso chegou a um total de aproximadamente 280 mil doses recebidas. Número ainda insuficiente para imunizar os grupos prioritários, mas já é um avanço, assim como a abertura de novos leitos de UTI. Claro que diante desse cenário de preocupação, todos nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. Mas tem um grupo em especial que mais do que nunca precisa seguir as medidas de biossegurança: os jovens. Que a população não aglomere, principalmente os jovens, que era um público que a gente praticamente não atendia na primeira onda e que agora ele está se multiplicando dentro das nossas unidades. Então hoje os jovens ele é um principal transmissor e nós precisamos que ele entenda isso. A Câmara de Dirigentes Lojistas sugeriu que o governo do estado controle a disseminação do vírus com protocolos de monitoramento e mais fiscalização. Mas a entidade defende a flexibilização dos horários restritivos e cita um prejuízo de mais de 360 milhões de reais nas atividades comerciais do estado durante o período do toque de recolher. O que a gente tem sentido dos empresários estão demitindo. Infelizmente, eles não suportam mais. Já vinha numa situação difícil, essa situação não tem data para acabar, enquanto todos não estiverem vacinados. A maioria absoluta das entidades empresariais, dos comércios, nós demos treinamento, fizemos instrução, fizemos lives, cartilhas, está todo mundo preparado e todo mundo disposto a colaborar. Deveria ser mais estudada. Você fechar supermercado às 19 horas, nós já vimos esse filme lá atrás e vimos que provoca aglomeração. E agora a gente vai saber como é que está a distribuição de vacinas no Brasil e aqui no estado. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid para todo o país desde janeiro, quando começou a campanha de imunização. O estado de Mato Grosso já recebeu mais de 278 mil doses de vacinas do Ministério da Saúde, sendo a maior parte, mais de 233 mil doses da Coronavac e 45 mil da Oxford AstraZeneca. Hoje chegaram ao aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, mais 28.800 doses da Coronavac. As vacinas estão sendo entregues aos poucos. Desde o início da pandemia, foram 8 lotes. A primeira remessa foi da Coronavac, com mais de 126 mil doses. A segunda foi de AstraZeneca, com 24 mil doses. Em seguida, outro lote de Coronavac, com 11 mil doses. A quarta remessa, também de Coronavac, tinha 30.600 doses. O quinto lote foi de AstraZeneca, com 21 mil doses. Já a sexta, sétima e oitava remessas foram de Coronavac, totalizando as três, mais 66 mil doses. Segundo o governo do estado, assim que cada lote de vacina chega a Mato Grosso, é feita a conferência e, em seguida, as remessas são distribuídas às prefeituras de forma proporcional à população de cada município. Sobre o lote que chegou hoje, a orientação é que seja priorizada a vacinação de trabalhadores da saúde com primeira ou segunda dose e pessoas com idade entre 75 e 84 anos. O calendário de aplicação é definido pelas prefeituras. E a gente vai ver agora os dados atualizados nesta tarde no painel da Secretaria de Estado de Saúde. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais 2.038 casos de coronavírus. O total, desde o início da pandemia, passou de 267 mil casos. Mais de 247 mil pessoas já se recuperaram da doença. Pouco mais de 11.400 pessoas com Covid estão se tratando em casa. 1.729 pacientes estão internados em UTIs ou leitos clínicos e 6.173 pessoas já morreram de Covid em Mato Grosso. Foram mais 48 óbitos em comparação com o boletim de ontem. Pela atualização feita pouco depois das 4 da tarde, a taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública estava em 94%. Eram 28 leitos disponíveis no estado, só que a secretaria já informou que são 68 pessoas na fila
aguardando um leito de UTI em Mato Grosso. Com relação às enfermarias, 60% das enfermarias estão ocupadas e havia até esta tarde 368 leitos clínicos disponíveis. A seguir, novas medidas contra a pandemia. O governador anuncia a abertura de novos leitos de UTI, leitos clínicos, mais testes e liberação de dinheiro para os municípios. Abril. Este é o novo prazo previsto para a entrega das obras no estádio Presidente Dutra, em Cuiabá. O Dutrinha, como é conhecido, está em reforma desde fevereiro de 2019. A última vez que o Dutrinha recebeu a festa de torcedores foi em 2015. Mas depois de uma confusão, o estádio, que já virou patrimônio histórico de Cuiabá e do futebol mato-grossense, foi interditado. Veio a reforma, muita coisa mudou. Exigências feitas para que o torcedor pudesse voltar em segurança. Com a pandemia, essa volta foi adiada, mas nem as partidas de futebol, que ainda podem ser realizadas com todos os protocolos de saúde, puderam ser realizadas no estádio, que estava previsto para ser entregue em dezembro do ano passado. Não sei se poderemos abri-lo para o público ainda, mas já estará disponível para a federação para a prática do futebol, em especial dos jogos oficiais do Campeonato Mato-Grossense de Futebol. O estádio Presidente Dutra é muito importante para a Federação Mato-Grossense de Futebol, ainda mais com a quantidade de competições que nós temos no decorrer do ano de 2021. Então a gente precisa que isso volte o mais rápido possível para que os times da capital, Misto, Dom Bosco, também o Cuiabá, possam utilizar com mais rapidez possível. E assim a novela foi se arrastando, mas para a Secretaria Adjunta de Cultura e Esportes do município, o capítulo final só não aconteceu porque teve mudança no projeto. Gramado com irrigação, né, com sistema de drenagem, com os bancos para os jogadores reservas, que também organizados, entrada de torcedor, separação de torcida, tudo isso está pronto. Mas o prefeito determinou que se entregasse uma obra completa. E o que seria essa obra completa? Está sendo feito o estacionamento grande, que é naquela parte atrás do Presidente Dutra, né, que fica ali em frente ao Sesc Arsenal. Bom, pelo menos agora, se não surgir nenhum novo capítulo, parece que o final feliz está mais próximo. Em abril entrega já com toda a reforma pronta e com o estacionamento novo. Valoriza mais o estádio, né? Dá a comodidade necessária para o público, o espectador. Os preços de produtos de biossegurança, como luvas e álcool, dispararam durante a pandemia. O consumidor não enfrenta mais a falta desses itens, mas o custo continua muito alto. No consultório da Teisa, as luvas que são usadas diariamente aumentaram muito de preço durante a pandemia e ainda continuam caras. Em janeiro de 2020, a gente comprava a luva por R$19 a caixinha. Uma caixa com 100 unidades. Foi subindo, hoje uma caixa de luva está custando R$145. A procura por produtos de biossegurança foi intensa com o novo coronavírus e alguns chegaram até a faltar nas prateleiras. Além de estar muito caro, é difícil de encontrar, né? Às vezes eu encontrava álcool de R$22, R$18. A gente chegou a ter litros de álcool em março do ano passado, a partir do dia 15, 17, a R$19, R$21 e não tinha o produto. Até álcool de carvão, de acender fogo, foi usado, que é uma concentração maior, um desespero total. No começo da pandemia, nesta farmácia aqui em Cuiabá, só era possível encontrar 2 tipos de marcas de álcool 70%. Hoje, depois de um ano, é possível encontrar mais de 10 tipos de marcas de diferentes preços, que variam de R$2 até R$23. No início, a gente tinha muita falta de produtos básicos, até mesmo como o álcool. E hoje a gente tem várias marcas de empresas que produzem o álcool para fazer a higienização. As máscaras, antes a gente era refém de uma ou duas indústrias e hoje também está se estabilizando. E os medicamentos que até então seguem algum protocolo, eles estão começando a ter diminuição de valores.
porque a indústria se diversificou muito. De acordo com o Procon, desde o começo da pandemia, 285 procedimentos foram instaurados em Mato Grosso para apurar a elevação abusiva dos preços do álcool em gel, máscaras e alguns medicamentos. Alguns estabelecimentos já foram autuados, mas ainda como se trata de um volume grande de informações, estão aguardando a apresentação de documentos e uma análise dessas notas fiscais para verificar a lógica desse aumento dos preços, para depois fazer um relatório, que pode culminar no arquivamento, se verificarmos que houve uma normalidade, ou a aplicação de uma sanção, caso seja configurado uma prática abusiva, lesando aí o consumidor. A orientação ao consumidor é sempre pedir a nota fiscal dos produtos e denunciar abusos. Peça o orçamento, tanto do álcool, quanto da máscara, quanto dos produtos essenciais, aí, para que não seja vítima de práticas abusivas. Identificando alguma prática abusiva, algum aumento arbitrário de preços, denuncie aos órgãos de defesa do consumidor, para que a gente possa tomar ciência e aplicar as medidas possíveis. É um momento que as pessoas precisam se ajudar mais. Eu não posso mudar os meus valores para resolver o meu problema, porque não sou eu só que estou tendo um problema, é a população de maneira geral. O governo do estado anunciou reforço no atendimento aos pacientes com Covid e prometeu abrir leitos de UTI, leitos clínicos, mais testes e liberação de dinheiro para os municípios. Por favor, gente, eu peço ajuda pelo meu pai. Ele está internado no hospital São Judas Tadeu e não tem mais recurso e a gente não consegue uma UTI. Ele se encontra entubado com 90% no pulmão. O apelo da Bárbara dá voz a dezenas de famílias que vivem o drama de ter alguém que ama com a Covid-19. Após decretar medidas restritivas para atividades econômicas no estado, o governador Mauro Mendes divulgou novas ações voltadas aos pacientes. 160 novos leitos de UTI serão abertos no estado para atender exclusivamente pacientes com a Covid e também a contratação de 150 leitos home care. O objetivo é dar suporte para hospitais regionais e liberar vagas de UTI. Serão ainda 500 novos leitos clínicos com 3 tipos de ventilação: suporte de respiradores, suporte respiratório não invasivo e suporte com oxigênio, além da compra de 1.000 cilindros de oxigênio. Para o Conselho Regional de Enfermagem, a abertura de novos leitos depende de profissionais capacitados e muitos estão com medo do avanço da doença nos hospitais e pela falta de segurança. É um cenário que não tem favorecido a adesão aos chamamentos aí dos órgãos públicos, até privado, para se vincular ao trabalho nessa área da terapia intensiva no contexto da pandemia. Além do potencial de risco, são jornadas muito extensas. O governo informou que a contratação dos profissionais deverá ser feita em conjunto com os prefeitos. Os 141 municípios do estado vão receber créditos da saúde que estão pendentes desde a gestão passada. Serão quase 70 milhões de reais que devem ser usados somente na atenção primária. E ainda serão comprados 500 mil testes de Covid antígeno. Os exames devem ser enviados aos centros de triagem dos municípios, que serão montados com o incentivo do governo. O investimento total é de 227 milhões de reais em 3 meses. Para a Fiocruz, as medidas precisam ser ainda mais rígidas para evitar a contaminação em massa da população com o vírus. O que a gente pode fazer para diminuir esse contato das pessoas? Adotar medidas mais restritivas. Ou seja, fazer lockdown, fazer o fechamento do comércio não essencial. Esse é o único caminho que a gente tem para diminuir o número de casos, principalmente de casos graves, né? E junto com isso, a gente utilizar máscaras, a gente manter os hábitos de higiene. É a única saída que a gente tem agora. Algumas entidades se manifestaram sobre as medidas anunciadas pelo governo. O presidente do Sindicato dos Médicos avalia como positiva a abertura de leitos. Para a FAMATO, conter o avanço da pandemia é fundamental e, por isso, todas as ações são importantes. A Câmara de Dirigentes Lojistas defende a flexibilização das medidas restritivas, alegando que o setor terá um prejuízo de cerca de 360 milhões com o horário de
de funcionamento limitado. A Fiente entende as medidas adotadas pelo governo do estado, mas ressalta a necessidade de compensações aos setores afetados para evitar desemprego e fechamento de empresas que há um ano são afetadas pela pandemia. No MT1 de hoje foi exibida a terceira reportagem da nossa série Um Outro Olhar, Infertilidade, relacionada aos tratamentos de quem busca ajuda para engravidar. O meu primeiro diagnóstico é que as minhas trompas eram obstruídas, então era algo que impossibilitava, uma gestação. E meu médico falou sobre a possibilidade de uma inseminação. Eu, mulher, mãe, já sonhava com o quarto da criança, que nome que eu ia dar. A única maneira hoje de reduzir um custo no tratamento de reprodução assistida é ou se a paciente pode doar óvulos ou se ela consegue doadoras de óvulos. Aí cheguei para o pé, meu amor, eu consegui as duas doadoras, Mas como você conseguiu? Expliquei para ela tudo. Mas com fulano você não tem nem intimidade, como tem que fazer isso? Mas eu fiz. E aquela espera de nós foi extraordinário. E na reportagem de amanhã, no MT1, vamos falar de outra forma de amar, a adoção. O MT2 termina aqui. Uma ótima noite para você. Cuide-se sempre. Até amanhã. MT2. Oferecimento Sicredi. Receba seus pagamentos via Pix.